Irmãos e irmãs, hoje vamos fazer a reunião sobre o começo do cristianismo, aquele pedacinho depois da ascensão do Nosso Senhor. Faz tempo que eu queria falar, só que eu queria juntar um pouco mais de material, aí como meio que em cima da hora que a gente teve que trocar quem ia apresentar. Então eu juntei até para questão de facilitar horário, questão de compromissos. Eu vou fazer uma reunião breve só para apresentar o que eu queria, o comecinho do que eu queria fazer. Eu acho que a gente tem material para falar por bastante tempo. Mas então, só para nos situar, eu queria contar a história de um povo a 36 depois de Cristo. Então, nós estamos localizado no Mediterrâneo, lá aquelas bandas, está uma situação calma, prosperidade econômica, as províncias estão todas submissas, nada de errado, tudo tranquilo. Na Palestina, naquela época também estava em calma, estava sob o comando de Pilatos e sobre o imperador máximo era Tibério, e ele já estava um velho, já estava cansado de interação com o povo, já estava misântropo, decidiu se prender numa ilha e passar o resto da vida bebendo, comendo, fazendo o que ele quisesse, né? E dentro de toda essa aparente tranquilidade tinha o povo judeu. O povo judeu sempre foi um povo, e inclusive dá para se argumentar, o único povo desde o começo da humanidade até o cristianismo que manteve esse sentimento patriótico, mesmo quando eles não estavam juntos, mesmo quando eles não estavam em Jerusalém. Foi um povo que por vezes perderam o sentido de guerra e de conquista e de combate, mas foram conquistados, escravizados, dispersados e sofreram bastante. E apesar disso, eles nunca perderam esse senso patriótico. Eles sempre, por mais que não estivessem em Jerusalém, eles tinham a consciência de que Jerusalém é a pátria deles, de que eles são um povo judeu, e não aderiam à cultura do povo que eles estavam, em grande maioria, no que importa. E isso se deve principalmente à questão messiânica, porque eles tinham fundado na tradição de que eles eram um povo escolhido, de que Deus fez um pacto com eles, de que Deus os escolheu, e de que por mais que eles sofressem agora e que eles fossem escravizados e tomados, Deus interviria e que isso não seria feito de forma direta, ele ia mandar, ia ser feito por um intermediário. Isso estava enraizado na tradição pelas promessas de Abraão, de Jacó e de Moisés, e pelos profetas, por exemplo, Ezequiel, que dizia que os mortos ressuscitarão e que Jerusalém renascerá das cinzas. Ou Daniel, o profeta que dizia da instalação do reino de Deus na terra, da restauração de Israel, e dessa restauração surgirá um povo mais santo do que jamais houve. Então, por essas tradições que eles tinha essa ideia messiânica de que viria um enviado de Deus que salvaria o povo judeu e que uniria de novo. O problema é que o nível de detalhe acabou por aí. E aí, cada parte do povo judeu interpretava esse Messias de uma forma. Então, os fanáticos nacionalistas que tinham ódio pela instauração do regime de Roma, diziam que o Messias que ia vir ia ser um impiedoso contra os inimigos, que ele ia chegar com o exército dos céus, ia se juntar com o exército da terra e ia acabar com os romanos. Os fariseus, por exemplo, achavam que ele ia ser a lei encarnada, que ele seria um homem virtuoso, que ele ia chegar aqui e apontar o erro de todo mundo. E os humildes achavam que ele ia ser algo sobrenatural, ilusório, achavam que ia ser uma quimera. E nessa época, vários messias surgiram, entre aspas, pessoas que se diziam messias, mas que logo eram ordenados pela autoridade, nada virava, Os judeus vinham, brigavam e acabou. Mas nesse ambiente que a gente está analisando, que a gente está chegando, tem um grupo que se diferenciava, um grupo que não era como esses, ainda judeu,
mas eles eram um pouco diferentes. Eles, um grupo de gente comum, humilde, desprezado, de origem mesclada e de uma fé exemplar. Eles seguiam tradições judaicas, mas com um novo significado para uma coisa ou outra. Esse grupo formava os agrupamentos em solidão, no Mar Morto, e com práticas quase conventuais, que pregavam a castidade, multiplicavam jejuns, vestiam linho brancos e muitas vezes até evitavam a alimentação de carne, né? Vermelha. Eles não tinham sinagogas próprias, eles faziam questão de orar junto com os compatriotas dele nas sinagogas e convidavam a todos para fazer parte dessa partilha que eles tinham. Eles denominavam-se irmãos e sobre a chefia de um, que era chamado de Pedro, pregavam uma coisa que nada e nenhum dos judeus pregavam antes. Eles pregavam não que o Messias virá, mas que ele veio e que eles o mataram, que é uma coisa que para aquela época era, né, lógico. Todos diziam que ele ainda viria, e esses em específico diziam não só que ele já veio, mas que eles o mataram. Esse Messias era Jesus Nazareno, que se dizia para os outros filho do homem. Detalhe, aqui a gente está analisando o livro de um ponto de vista imparcial, né? Mas que é um católico dizendo. Então, esse Jesus, ele se dizia filho do homem, o que para aquele povo daquela época era uma blasfêmia. Era se dizer filho de Deus, se dizer Deus, era uma blasfêmia. E eles o condenaram à morte. E aqui é interessante porque enquanto ele era vivo, era fácil do povo entender o que ele estava querendo dizer, não por motivos racionais só, mas porque muitas testemunhas diziam que ele emanava um poder singular. Ele tinha uma força e uma oralidade e uma forma de ser que dominava a inteligência das pessoas de uma forma que não dava para se explicar. E ele enchia as pessoas de um amor no coração, ao mesmo tempo conciliando razão e graça, que era uma coisa simplesmente que não se explicava, só estando lá. Depois de morto, por outro lado, era difícil de conciliar o homem crucificado no Calvário com o vencedor do templo, que era pregado. O Sinédrio, que era o grupo de juízes dos judeus, né, parecia que ter sido bem sucedido mais uma vez, né, e acabou com o novo herege que eles diziam e colocou um terror tão pesado com aquela carnificina que eles manifestaram, que eles fizeram, né, que foi o bastante para até que os discípulos no meio daquilo o negassem, como Pedro fez. Mesmo assim, depois disso, esses irmãos que estavam juntos permaneciam fiéis. Eles, não por sentimentalismo, mas porque eles tinham provas, eles tinham, além da fé, eles tinham a razão por trás deles para dizer que aquele de fato era o Messias e não só mais um. E essas provas eram 3 principais. Primeiro, era a última ceia. Antes desse sacrifício dele, Jesus Nazareno tomou o pão em suas mãos, deu graças, deu aos seus discípulos dizendo: esse é o meu corpo. E da mesma forma pegou o cálice, deu graças e deu aos seus discípulos dizendo: este é o meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. E sintetizava uma fórmula sacramental que ele mesmo insistiu, que ele precisaria sacrificar-se. Era uma coisa que ele insistia. Inclusive, em Cafarnaum, ele dizia: eu sou o pão vivo que desceu dos céus, quem come deste pão, come minha carne e viverá eternamente. Mas isso não foi compreendido na época, porque a figura do Messias que viria vitorioso e que salvaria o povo judeu era uma coisa tão impregnada na cabeça dos judeus que até os discípulos, que até Pedro, recusaram a aceitar a necessidade desse sacrifício. Porque a gente vê na Bíblia, na hora que Jesus faz a transfiguração gloriosa no monte, Pedro fala: vamos ficar aqui, não precisa ir para lá, né? Ou então, quando ele fala conta do sacrifício, ele fala: não, Deus te livre, Senhor. E ele: afasta-te de mim, Satanás, né? Porque ele dizia
necessidade desse sacrifício, e os apóstolos, ainda com essa mentalidade que o Messias era um ser vitorioso que vai salvar os judeus, não conseguiam enxergar essa necessidade do sacrifício. Mas ao vê-lo morto, eles entenderam a importância desse sacrifício para a fé, porque primeiro de tudo concretizava os dons proféticos que ele tinha, porque ele dizia sempre que era necessário esse sacrifício. Em segundo, porque estabeleceu um laço com a sua vida divina, porque uma coisa que ele sempre dizia era a respeito da nova aliança que ele faria, que ele seria. E desde Abraão até o Cordeiro da Páscoa, a aliança sempre foi ligada a uma questão de sacrifício. Então, depois da morte de Nosso Senhor, isso ficou muito mais claro. Mas o seu caráter sobrenatural foi confirmado principalmente com a segunda razão que eles tinham para toda essa firmeza na fé, que é a ressurreição. Na manhã do domingo de Páscoa, as mulheres, santas mulheres, foram de encontro ao túmulo de Nosso Senhor e ele estava vazio. Eles contaram para os discípulos, mas teve uma relutância, porque era uma coisa muito difícil de se acreditar, claro, né? Apesar daquilo. E Tomé, inclusive, disse que ele não acreditaria enquanto não visse Nosso Senhor e tocasse em suas chagas. Contudo, isso foi sendo confirmado cada vez por mais testemunhas e por eles mesmos, né? E a ressurreição tomou um lugar central da fé. Quando foi necessário substituir um dos membros daquele grupo, porque um deles, chamado Judas Iscariotes, não aguentou o peso da traição e se enforcou. Então, quando houve a necessidade de substituir um dos membros, insistia-se que o substituto deveria ser uma testemunha da ressurreição, de tão importante que isso foi. E mais tarde, um dos maiores mensageiros da nova fé, que foi São Paulo, proclamara: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã é a nossa fé. 40 dias depois da Páscoa, veio a terceira fonte, a terceira e final das principais razões. Ele elevou-se à vista dos apóstolos e uma nuvem o ocultou dos seus olhos. E ainda, que é o que vem a nós agora a indagação, seriam eles capazes de sustentar esses argumentos contra os que o rejeitavam? Porque uma coisa é ter uma fé firme, outra coisa é sustentá-la contra argumentos que os refutam e contra perseguição. Seriam eles capazes disso tudo? E aí, junto com isso, forma a terceira razão deles, que é Pentecostes, que é uma antiga promessa, que foi quando o Espírito Santo desceu e chamou os homens a uma nova vida de heroísmo e santidade. Isso aqui está bem descrito, então eu acho até interessante de ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 1, versículo do 1 a 4. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontraram. Apareceram-lhes, então, línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimir. Então, depois disso, a partir daí, formavam esses apóstolos, esses discípulos, formavam não só um grupo de pessoas que estavam defendendo um ponto de vista, mas eles formavam uma entidade humana e sobrenatural de almas escolhidas e renovadas e prontas para assumir os riscos de defesa da fé. E é isso que esse tipo de raciocínio, de princípio, que nós católicos, nós cristãos, somos chamados todos os dias de ter uma alma unida, escolhida e renovada e pronta para assumir os riscos de defesa da fé. E isso foi o que formou a igreja. Isso é a igreja. São Paulo, na carta dos Romanos, capítulo 8, versículo 9, diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é de Cristo.
Então, ainda no Pentecostes, o ruído do fenômeno, que foi a descida do Espírito Santo, atraiu uma multidão, porque eles estavam na festa de Pentecostes. Pentecostes, naquela época, era um festival judeu de colheita, que o povo se unia para celebrar as colheitas. E isso encheu a cidade de Jerusalém. A agitação causada pela multidão que apareceu espantada com o barulho, e junto com o discurso poliglota dos discípulos, que falava a língua de cada um, e com tamanha destreza e racionalidade, que o povo ficava espantado e alegre até, porque eles entendiam. Mas Pedro encarou a multidão. Pedro encarou a multidão e ele já não tinha medo, porque o galo que outrora cantara não voltaria a cantar. Pela primeira vez, Pedro gritou sua fé em Jesus Messias e deu início à história cristã. E é esse tipo de raciocínio que nós cristãos devemos seguir. Com a primeira declaração apologética, Pedro fez também a primeira declaração de guerra ao mundo e de fidelidade ao Criador. Então hoje esse espírito que eu gostaria de deixar, para que a gente siga o exemplo de São Pedro. Que viva Cristo Rei! Viva! Viva!